Pronto, Ela já está aberta? Tá liberado. Bom, pessoal, boa tarde. Nós aqui do Eixo das Pessoas com Deficiência, né, através das Inclusivas, que é um coletivo feminino, estamos aqui numa roda de conversa hoje para falar de controle social e conselho de direitos. Você participa, né, para que nós possamos vir fazer uma conversa mais descontraída sobre as atividades que as organizações, né, sociais, os movimentos sociais podem estar desenvolvendo junto, né, aos conselhos, junto ao controle social, e a gente vai buscar trocar essas ideias aqui entre nós, com a Evelyn, com a Bruna, né? Eu me chamo Tatiane, sou uma mulher branca, né, cabelo comprido, castanho, com mechas, uso óculos, estou com fone de ouvido, né, no meu lado esquerdo. Eu represento a SW Brasil, né, que é a síndrome Wolff-Rich-Home, porque eu sou mãe de uma criança com multideficiências que tem uma doença rara, né? E sou participante também do CONDEPA, do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Porto Alegre. Participo da Comissão da Saúde da Pessoa com Deficiência também aqui da cidade de Porto Alegre, e eu venho abordar esses assuntos aqui com vocês, né, junto com a Evelyn e a Bruna. Com vocês, meninas. Eu vou primeiro fazer, então, uma apresentação do nosso movimento, né? Nós somos do movimento feminista de mulheres com deficiência inclusivas, que é um grupo que existe desde 2014, e nós atuamos em todas as pautas ligadas à deficiência, mas com a perspectiva de gênero. Por que a perspectiva de gênero? Porque a mulher com deficiência, ela é muito mais invisibilizada do que a mulher sem deficiência. Ela sofre mais violências do que a mulher sem deficiência, porque a pauta de gênero é nova no movimento das pessoas com deficiência. Normalmente a gente é visto como um ser assexuado, né? Como se a pessoa com deficiência não é capaz de ter sexo como pessoa, ou de fazer sexo de acordo com a cabeça de muitas pessoas, e isso nos faz com que nós percamos nossa identidade. Então, o nosso movimento foca nessa área, nós atuamos em vários movimentos, em vários conselhos, para que nós possamos garantir os nossos direitos. Eu, individualmente, estou no segundo mandato do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, estou há 4 anos nesse conselho, que é o conselho principal relacionado aos direitos da pessoa com deficiência do Estado do Rio Grande do Sul, né? Eu também atuo na Comissão da Saúde da Pessoa com Deficiência do Conselho Municipal da Saúde aqui de Porto Alegre, e às vezes atuo em combinado com outros conselhos, né, participando, dando uma mão, ou às vezes dando uma opinião, ou levando a questão de gênero. Obrigada. Bruna? Oi, pessoal, boa tarde. Boa tarde a Tati, a Evelyn, ao pessoal que está assistindo. Eu vou me autodescrever primeiro. Eu sou uma mulher de pele branca, de cabelos claros. Tô com uma blusa de alça cinza, com fone de ouvido no lado direito. E tô usando um batom nude também. Eu de me descrever. Mas é o hábito, né? É que a gente está acostumada, tá nós três, né? Daí a gente não se conhece. Então, é a segunda ou terceiro Fórum Social Mundial que a gente participa. Me dá uma retomada aí. Olha, eu acho que é o terceiro. Acho que o meu é o segundo, gurias. Então, de vocês deve ser o terceiro. É o terceiro. Eu também participei como inclusivas nos fóruns das resistências que teve esses anos todos, que esses fóruns das resistências são preparatório para o World Social Forum, que é aquele internacional que está acontecendo no México agora também, né? Então eu participei desses tempos foram 3 desse, 3
World Social Forum pelo Fórum da Resistência. Isso, então, mais uma vez, né, estamos trazendo aí o tema da mulher, da menina com deficiência, né, dessa pauta das pessoas com deficiência, como a Evelyn falou, desse recorte, né, de gênero, que realmente é muito recente no movimento das pessoas com deficiência. E com certeza, né, eu sou uma mulher com deficiência visual, e cientificamente as mulheres com deficiência sofrem 3 a 8 vezes mais violência. Então eu estou no movimento feminista de mulheres com deficiência inclusivas desde 2018, né, então é pouquinho tempo, e desde lá, né, nós já estávamos no COIPED, no Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, como também no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Porto Alegre, né? Também é nosso segundo mandato nesse conselho, no qual esse ano, aliás, em 2019, né, eu fiquei como titular, e no COIPED, né, eu sou tua parceira lá também, lutando, né, pelos nossos direitos, né. Nós participamos também do Fórum Municipal de Mulheres de Porto Alegre, né, com as demais instituições que as meninas falaram, da Comissão de Saúde, né, com o Conselho Municipal de Porto Alegre, da Pessoa com Deficiência de Porto Alegre, né, temos participação, né, mas nesses dois, tanto no Conselho da Pessoa com Deficiência e no Conselho Municipal da Mulher, nós temos assento, né, e é super importante aí a gente vem debater sobre isso, sobre essa importância das mulheres, no caso, as mulheres com deficiência, estarem tomando esses espaços, né, adentrando nesses espaços. E como diz, né, a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, nada sobre nós sem nós. Então, nada de nós, mulheres com deficiência, né, sem nos ouvir, Então, a gente adentra esses espaços de conselho para que a sociedade civil, os movimentos sociais sejam escutados, nossas manifestações sejam atendidas, direitos garantidos. Então, muito obrigada pela participação de todo mundo aí que está nos assistindo. E vamos trocar essa troca de figurinhas, né? Essa socialização de conhecimentos aí, das nossas experiências enquanto conselheiras, enquanto mulheres com deficiência também, que a gente vê esse capacitismo, né? O capacitismo perante a sociedade, perante as instituições, né, para com nós, as mulheres com deficiência. Meninas, tem um problema. A Carol acabou de me avisar que o link está quebrado. Não tem como as pessoas entrarem na nossa sala. Tá, o link ela testou várias vezes. Eu tinha testado antes, mas eu achei que era porque não tinha aberto a sala ainda, né? E ele também não abria, mas agora a Carol também fez a mesma coisa, testou antes e testou agora, não consegue entrar. Então não tem ninguém na nossa sala. Por isso que eu me lembro que tem ninguém, não tem participante, só tem nós. Eu estava imaginando isso, mas eu entrei antes, deu certo, estava até contando os minutos aqui no meu. Deixa eu ver. Vocês podem mandar o link que vocês receberam para ela. Mas foi esse que a gente mandou para ela. Tá no grupo também. Então tem alguma coisa errada lá. Porque é o mesmo link, vocês conseguiram entrar. Né? Deixa eu me ver. A gente pegou, espera só um pouquinho. A gente, não, o link que nós entramos foi o da Webex. O que foi passado no card foi da assistência, foi da Assembleia Legislativa. Não, manda ela pegar o link do Alergs Webex, esse que eu mandei no bate-papo. Eu vou mandar esse para ela, mas quero dizer como é que as outras pessoas vão conseguir entrar. Porque divulgado no card foi o outro da Assembleia Legislativa, o YouTube, eu acho. Foi do YouTube. O YouTube não dá acesso? Não dá acesso.
No meu deu. Não, esse eu entrei várias vezes, não deu. A Carol testou 3 vezes, agora também não É o que mais a gente divulgou, por isso que talvez as pessoas não vão conseguir entrar, então. Exatamente, é isso que A eu tô gente só dizendo. usou o do... não tem como encaminhar de novo. Está sendo gravado, né, essa atividade aqui? Sim. Sim. Tá. Mas não Tá bem atípica. Olha, bem a nossa área, né? Atípico aqui a nossa atividade, mas vamos lá. eu acho muito estranho. Eu vou até falar para o pessoal aqui. Olha, se o Se pessoal. alguém me chamar alguma coisa, eu vou ter que encaminhar o link também, mas. Eu vou ter que fazer a mesma coisa. Eu acabei de entrar aqui. Gurias, vamos conversando então, que está sendo gravado e eu acho que isso aqui depois fica, né? Mas então, quer falar, eu não fiz a minha descrição, então vou fazer agora, né? Eu sou uma mulher de meia idade, né? Morena, de cabelos castanhos, né? Médios, e estou com esses óculos transparentes com um aro bem fininho de metal. Eu estou com batom meio escuro e estou com um vestido preto, de fundo preto, com flores e folhas verdes de regata, tá? É mais ou menos isso. E aí nós vamos ter que passar agora então para a nossa pauta, nossa pauta da roda de conversa. Eu falei para a Carol entrar, né, no nosso link. Vocês querem que eu passe o nosso link para outras pessoas? Eu acho que por mim não tem problema. Acho que tem algum problema, Ricardo, de mandar link para outras pessoas participarem, esse da Alergues? Estão ouvindo ela? Não tem problema. Toca a ficha, Evelyn, então, pode mandar. Tocando. Então, gurias, Evelyn quer fazer a apresentação das inclusivas e iniciar nosso bate-papo aqui? Sim, só um pouquinho. Tá bom, acho que a Carol vai colocar na página lá também alguma coisa. Você tem que avisar para cuidarem com o microfone, né? Para não interferirem, né, na palestra, na conversa. Sim, isso sim, né? Mas aí a gente avisa, que nem eu tava numa outra agora, eu e a Tatiane, que as pessoas avisavam também, né? Era pelo Zoom, né? Sim. E aí as pessoas todas entraram no Zoom, né? E não tinha problema, a gente avisa quando necessário, né? Se tiver algum ruído, né? Quem tá aqui é Evandro, Flávio, Ricardo Silveira, fora nós. É isso. Né? E assim, tá. Então, as inclusivas nasceu, como eu disse, né? De uma necessidade realmente das pautas de gênero ou de feminismo, né? Entrarem na discussão, né, dos direitos das pessoas com deficiência. A gente, né, em 2014, na verdade, foi um grupo que se reuniu, né, no dado seminário, que inicialmente fundou as inclusivas e também redigiu uma carta, né, que nós temos, né, de direitos das mulheres com deficiência, né. Eu não estava eu entrei logo em seguida. Em 2015 eu entrei nas inclusivas, né, e passei a militar, né, na pauta feminista. Eu tenho histórico, eu sou feminista desde quase criancinha, como eu digo. Eu ganhei o livro da Simone de Beauvoir quando eu era muito jovem, né? E, como é que se diz, sempre, né, lutei por isso, né? Eu sempre fui uma pessoa bastante empoderada, né, profissional, feminina, né, que foi muito difícil. Eu, como eu sou um pouco mais velha do que as meninas aqui, né, como é que se diz, eu passei por, vamos dizer, por apuros, né, que as mulheres hoje em dia não passam, né, embora eu ainda ache que nossa sociedade tem um machismo muito forte, né, e a gente sofra, né, preconceito e barreiras incríveis, né, na nossa sociedade, né.
Pois é, Evelyn, tu sabe que era interessante essa questão que tu colocou agora do machismo, e hoje em dia a gente encontra também, infelizmente, essa questão das mulheres, sem se dar conta, acabar exercendo o machismo e não conseguir trazer, né, no seu dia a dia a sororidade, essa questão, né, que a gente hoje também traz muito entre as mulheres. Gostaria que tu também explanasse essa parte, né, é como a gente diz, né, a gente não se diz, né, por exemplo, né, quando acontece esse comportamento que você falou, né, a gente não fala que a mulher ela é machista, né, ela reproduz. Porque, sim, na verdade, o que acontece, né, é como, às vezes, até certas pessoas negras reproduzem o racismo, né? Como que é? É que, na verdade, o racismo é estrutural na nossa sociedade e o machismo também. Né? E o que quer dizer? O que quer dizer que você nasce dentro dele, né? A gente nasce dentro desse comportamento que é socialmente aceito e reproduzido, né? Pelas mães, né? Pelas tias, pelas avós, né? E aí a gente fica achando, né? Que, por exemplo, que mulher não tem, né? Certos direitos, como se a gente tivesse que, né? E que a gente tivesse que realmente ser submissa, né? A gente tivesse que reproduzir, que obedecer homem, que tivesse que ganhar menos, né? E várias outras coisas, né? Que não faz parte de nós. O que nós temos que fazer normalmente é uma conscientização. Né? Eu criei minhas filhas desde pequenas, né, vamos dizer, feministas. Como que eu fiz assim? Eu fiz no sentido de que eu mostrei para elas o quão é importante elas terem os mesmos direitos, né, que todas as pessoas. Não é porque algumas pessoas são do sexo masculino que elas têm que ter mais direitos que nós. Né? Então, o que acaba acontecendo? Esses direitos que os homens se acham no direito de ter são privilégios. Né? Por exemplo, por que um homem, mesmo às vezes, né, exercendo o mesmo cargo, na mesma empresa, tem que ganhar quase o dobro que uma mulher? Né? Por que a gente tem que, como eu disse, porque nós, como mulheres, né, temos obrigação de criar os filhos e cozinhar, e passar, e lavar, e cuidar, enquanto nenhum homem tem essa obrigação. Isso não é verdade, isso é uma divisão distorcida do trabalho, né? E que ainda predomina. Por isso que a gente diz que a mulher tem jornada dupla, tripla, quádrupla, né? Porque se a gente for somar, né, elas são quádruplas, né? Porque você tem que cuidar das crianças, você tem que cuidar dos idosos, às vezes das pessoas com deficiência, né? Cuidar da casa, como é que se diz, e ainda ter uma profissão, né, que você tem que se esforçar o dobro, né, do que o homem para ser reconhecida em certas situações. A gente sabe que em alguns lugares, né, no Brasil, algumas funções do Brasil têm o mesmo salário que o homem. Como? Se você fizer um concurso. Se fizer um concurso público, aí nós temos igualdade. Não importa se a mulher é branca, se a mulher é negra, se o homem é branco, se o homem é negro, as pessoas entram com a mesma faixa salarial. E isso deveria acontecer para toda a sociedade. Né? Por exemplo, a minha mãe era negra e eu andava com ela, quando eu andava com ela na cidade de São Paulo, que eu sou de lá, às vezes a gente ia entrar num prédio, eles diziam, você não pode entrar aqui, porque preto, quando não caga na entrada, suja na saída. Entendeu? Então, quer dizer, esse é o estigma. Ainda ela é uma mulher negra e com uma filha, tu me entendeu? Então, imagina o que era para mim ouvir isso. Mas eu lutei contra isso. E muitas pessoas, às vezes, não conseguem achar a saída para você ter um tratamento igualitário, né? Não é que nós somos todos iguais. Mulher não é igual a homem, né? Fisicamente, né? E às vezes nem de outras formas, né? Mas, como se diz, psicologicamente, nós podemos ser igualitários, nós podemos promover a igualdade social,
que é isso que nós temos que fazer, e é isso que o nosso grupo trabalha para promover. Por isso que também para nós é importante estarmos nos espaços de controle social, porque a hora que você está num controle social, você tenta, e você tem o feminismo como uma bandeira, você tenta fazer com que as mulheres recebam justamente o tratamento igualitário em todos os lugares. Muitas pessoas não sabem que existe controle social no Brasil, não sabem que existem os conselhos de direitos, mesmo eles já existindo desde a Constituição de 88. Né? A gente sabe que alguns conselhos são mais antigos, outros são mais novos, e os das pessoas com deficiência estão entre os mais novos. Né? Mas, se diz, a hora que você tem o Conselho de Direito, você tem uma democracia participativa, e não somente, né, representativa, como é a democracia do voto. E aí que entra uma questão, né, Evelyn? A questão de que muitas pessoas nem sabem que existe conselhos de direito, que existe controle social, não sabem que esses espaços são abertos. Existem direitos. Isso, que são abertos. Que tem direitos, é como a gente. Não tem nem direito, né? Tem direito. E que acha que tem que ter um convite especial de alguém, alguma coisa assim para entrar. Não. O controle social e os conselhos de direito são espaços democráticos abertos a qualquer pessoa, de qualquer idade, de qualquer gênero, né? Qualquer classe social. Então, a gente está ali, a gente tem esse espaço para vir fazer essas discussões, que aqui a gente está fazendo essas reflexões e fazendo essas trocas, né, Urias? Meninas, eu acho que a Carol, nossa outra companheira, chegou aí, e para dar uma palavrinha aí também para o pessoal ouvir a voz dela também. Fica à vontade, Carol, para se apresentar, fazendo audiodescrição, por favor. Meninas, não vai dar pra falar muito, que a bebê tá bem agitada. Daí tá meio complicado. Nossa mamãe nova. Tô estranhando, a Laura tá quietinha, ninguém tá escutando nada, né? Botei fone de ouvido, tá bonito. Ela tá aqui no meu ladinho, quietinha. Eu cheguei atrasada, então também não peguei muita coisa, né? Então, deixa a fala com vocês aí, que eu acho que é um tema bem importante falar das questões dos conselhos, né, principalmente a nossa atuação enquanto movimento no controle social, né, o que a gente vem fazendo enquanto fiscalizadoras, né, dos nossos direitos durante esses 2014, 6 anos que as inclusivas existem. Hoje é 2. Né, então, é bem importante trazer a pauta, né, e principalmente a atuação das mulheres com deficiência e toda essa resistência que a gente tem, principalmente nos próprios conselhos e movimentos, né, sejam eles quais forem. Então, acho que isso é bem importante trazer essas pontuações e o quanto tem sido um desafio para este movimento de mulheres, né, o movimento feminista de mulheres com deficiência, estar articulado, né, continuar existindo, porque tem sido durante todos esses anos uma resistência muito forte, né. Então, tem que ser composto por mulheres fortes para que a gente possa dar continuidade numa pauta muito importante, que é a pauta dos direitos das mulheres com deficiência. Porque enquanto houver invisibilidade, né, a gente estará aqui para lutar, para pontuar, para trazer essas questões importantes e fundamentais. É isso, então. Eu acompanho vocês daqui. Certo, obrigada, Carol. Eu acho que vale a pena ressaltar das nossas ações que a Carol falou, né, sobre as fiscalizações, né, nossa ação enquanto movimento, nossa ação de fiscalização, além de estarmos nos conselhos, porque os conselhos nada mais são do que um órgão da sociedade civil de fiscalizar os nossos direitos, né? Então, nós, enquanto movimento feminista de mulheres com deficiência, nós também atuamos, né, na fiscalização das delegacias especializadas de mulheres, né? Já fizemos várias visitas, monitoramento, né, com relação à acessibilidade, porque geralmente a gente tá enraizado na nossa cultura que a acessibilidade é uma rampa, né? E não é por aí, tem todo
uma acessibilidade arquitetônica, sim, ela é importante, né? É fundamental, mas também tem outros tipos de acessibilidade, comunicacional, estrutural, educacional, né, de tecnologia, enfim. Nós fizemos, então, essa fiscalização nas delegacias especializadas, né, nas DEANs, para exatamente estar buscando um atendimento acessível e humanitário. Né? Imagina você aí que está nos assistindo, nos ouvindo, né? Nesse ponto até peço desculpas que a gente não conseguiu intérprete de Libras para nossa live, né? Como é um pouco difícil conseguir, mas a gente tenta levantando essa importância. Mas imagina você, né? Um dos nossos depoimentos, né? Que a gente escutou no ano passado, né? Uma surda não pôde fazer a denúncia, o atendimento dela foi agendado, né, para outro dia, para fazer a denúncia do agressor, né? Então imagina como existe a falta de acessibilidade. Essa mulher surda, né, com deficiência, ela já sai de casa, tem toda uma coragem, cria uma coragem para ir, né, denunciar a violência, e acaba chegando lá, não tem uma intérprete de Libras, ninguém sabe Libras, e ainda mais agendado, né, no outro dia. Ela não voltou, com certeza, não voltou. Imagina sem rampa, né, sem um acesso à informação, não tendo braille, não tendo uma tecnologia assistiva, né? Então, todas essas questões de fiscalização, nós das inclusivas também fizemos. E encontramos muitos pontos. Pois é, esse é um grande desafio que nós temos a vencer, né, gurias? Essa questão toda da acessibilidade e ver aonde que a gente consegue estar e como a gente consegue acessar, né, essas pessoas, essas famílias, para buscar orientá-las, para buscar desenvolver, né, esse senso mais de saber da importância dos seus direitos, né? Existem direitos que as pessoas têm que elas desconhecem, né? A grande maioria, e é uma coisa tão básica que eu acho que nós aqui temos também uma das nossas missões que eu vejo, né, assim, dessa maneira, é essa coisa de buscar desenvolver até mesmo assim algumas ferramentas de comunicação direta com esse público, né, e verificar se a gente consegue acessá-los deles e buscar informar. Vou dar um exemplo, né? A gente tem as crianças com deficiência, por exemplo, usuárias de fralda. Vou dar um exemplo prático, tá? De uma situação que mães que têm crianças que são usuárias de fraldas, né, geriátricas ou fraldas infantis, aonde ela tem o direito da dispensação gratuita, né, nas farmácias distritais aqui da cidade de Porto Alegre. Existe um formulário de inscrição que, para poder fazer a reclamação, se caso esse produto venha a ter má qualidade, se ele não está, né, atingindo, né, o objetivo dele como fralda, e acabar aceitando, sabe, assim, um produto de má qualidade. Se não tem, fazer o quê, sabe? Dar as costas e vai embora, né? Enquanto que não, muitas vezes até mesmo esse atendente que está ali fazendo essa dispensação não se dá conta que ele tem na gaveta dele ali no lado, né? Na escrivaninha, um formulário que esse usuário pode preencher, pode levar e poder vir e chegar até nós, sabe? Eu acho que, assim, na verdade, eu acho que esse é um grande desafio, sabe, gurias, que a gente tem, e para vermos como que a gente consegue buscar fazer essa conscientização da população, dos usuários, né? E até mesmo, assim, essa questão, além da conscientização
né, do atendente, essa capacitação de informar esse usuário também dos seus direitos. Isso é a sugestão que eu venho trazer aqui da maneira que a gente pode fazer isso, né? Assim como dietas específicas que crianças que têm problemas de alergia alimentar, né, possuem. Muitas vezes o Estado também tem essa premissa, né, de disponibilizar gratuitamente ali, conforme, né, a situação. E o que muitas vezes acontece? Acaba não tendo. Aí qual é não digo orientação, mas qual é a solução que essa mãe, que essa família acaba conseguindo e vai buscar? Judicializar, né? Aí o que acontece? Aí nós que estamos, né, trabalhando, desenvolvendo esse trabalho, né, social, o que a gente percebe quando a gente vê as entidades, né, judiciárias fazendo apresentações para fazer uma apresentação da quantidade de judicialização que existe de medicamentos, que aí a nossa amiga Evelyn pode falar a respeito disso também um pouco, que, né, faz parte da vivência dela, né, Evelyn, a questão da falta de medicamentos que está na lista do SUS para se disponibilizar gratuitamente, assim como as fraldas, assim como as dietas, e muitas vezes não tem, e muitas vezes não está ali. Aí muitas vezes a pessoa dá as costas para vir judicializar um medicamento que é R$60, sabe, por mês. Que é diferente de uma dieta que muitas vezes custa R$400, que custa R$100, uma lata de 400 gramas que dura 2 dias uma criança se alimentar, porque na grande maioria das vezes é a única alimentação que essa criança possui ao longo do dia e para a sua vida, sabe? Então, existe todas essas questões, assim, que são as questões de reflexão que a gente tem que fazer, que a gente precisa, né, buscar avaliar de como buscar, né, melhorar essa questão do controle social. Essa parte de medicamentos, né, é bastante complexa, né? Porque se você for ver a maior parte uma parte das pessoas que não têm doença crônica, vamos dizer assim, que acho que é a maioria da população, que não tem doenças crônicas ou algum filho com uma necessidade de medicamentos especiais, estou falando de medicamentos especiais, entendeu? Coisa diz, não sabe que é obrigação do Estado fornecer esses medicamentos. Isso está na Constituição brasileira, isso está em todas as nossas leis, entendeu? E aí, eu, por exemplo, que uso medicamentos, muito medicamento, né, porque eu tenho uma doença crônica grave, né, como se diz, neurológica, que causa dor crônica intratável, né, como se diz, eu dependo de medicamentos para poder estar aqui falando com vocês, sem eles eu não estaria, né, isso não é tão comum, uma pessoa como eu. E eu sabia do meu direito e fui atrás do meu direito, né, e, como se diz, eu não recebi, não tive acolhida, porque tem outro problema, né, não é só não é só a necessidade. Se você for ver, as pessoas com deficiência sofrem outros problemas. A inacessibilidade, como disse a Bruna, ela é generalizada, como é que se diz? A inacessibilidade, por exemplo, a farmácia ali do estado, né, que fica aqui na Borda de Medeiros, ela tem degrau para baixo, degrau para cima, não tem onde entrar com uma cadeira de rodas, não tem onde parar uma cadeira de rodas, não tem onde eu sentar direito, entendeu? Que eu não consigo nem ficar muito tempo em pé, isso faz parte do meu quadro, né? Eu fico em pé, mas não muito tempo. E quando eu fui lá, eles me fizeram subir de muleta 3, 4 andares, tu entendeu? Para tentar entrar com o formulário, mesmo sabendo que era pessoa com deficiência, entendeu? Eles não respeitaram o meu direito à acessibilidade, seja física, como ela disse, seja sensorial, não é respeitado em quase nenhum serviço público. Então, quer dizer, tudo é dificultado para aquelas pessoas que têm essa necessidade de usar o medicamento e têm uma deficiência. O desrespeito com a nossa saúde é muito grande. E nós sabemos que tem, por exemplo, como a Tati falou, ela luta pela filha dela com deficiência, entendeu? Quantas crianças com deficiência, você entende, não têm acesso à medicação, não têm acesso a nada, nem a médico direito. E isso por quê? Porque poucas pessoas lutam pelo seu direito.
né? A gente precisa fazer um esclarecimento muito grande frente à sociedade e que a gente, quando a gente milita pelo nosso direito, não é porque a gente não tem mais nada para fazer na vida. Ao contrário, é porque a gente sabe que nós e muitas pessoas, sejam crianças, adultos ou idosos, esses que não conseguem desfrutar dos seus direitos, por quê? Porque ou o Estado não os propicia, ou, como se diz, a acessibilidade é mínima, né? Quer dizer, não tem informação para. Não é só de acessibilidade de uma pessoa com deficiência, não tem uma acessibilidade da informação para uma parte das pessoas. E aí, quando alguém descobre que ela tem esse direito, ela judicializa. E aí, eu judicializei, e mesmo assim não estou recebendo, entendeu? Aí os medicamentos de direito. Algumas pessoas que têm medicamentos mais baratos, como ela falou, né, R$60, né? Por exemplo, uma caixa de aquela medicamento para autista, esqueci agora. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá, eu esqueci o nome do remédio. Ele custa entre R$60 e R$100, entendeu? É claro que as pessoas que não têm acessibilidade econômica, né, vamos dizer, que não consegue pagar R$100, tem um monte de gente que ganha salário mínimo R$100, é muito para ela, entendeu? Então, aí ela vai judicializar por R$100, que não seria necessário, o Estado deveria estar fornecendo, o CRAS deveria ter cadastrado essa família, essa criança, né, na farmácia, né, na assistência farmacêutica, e esse medicamento deveria estar chegando automaticamente para essa criança. Mas não, tudo é dificultado, entendeu? E aí, quando a gente judicializa, a gente ouve o quê? A gente ouve pronta. Um monte de gente da saúde, né, médicos ou da Secretaria de Saúde, ou até da assistência farmacêutica da Secretaria de Saúde fala, as pessoas têm mania de judicializar tudo, né? Mas espera aí, se a gente não consegue ter os nossos direitos de forma adequada, a gente acaba tendo que realmente recorrer para a justiça. E isso é muito triste, porque nós estamos ali no Conselho de Saúde tentando fazer com que isso seja garantido e não nos é respeitado mesmo assim. Entende? Então, você me escuta? Claro, agora sim. Sim. Tá. Nesse ponto, assim, né, da saúde, eu queria te perguntar, aproveitando, que é uma fala muito, muito importante, e acho que aproveitando esse momento que estamos vivendo de pandemia, né, e nós do controle social, como é que fica, né, como é que está a situação no caso da saúde da pessoa com deficiência, principalmente agora nesse processo aí de vacinação, né, que tá vindo as vacinas, enfim, tem essa contradição, né? A pessoa com deficiência é prioridade, não é prioridade? Como é que tá isso? Não, olha, primeiro eu vou colocar uma afirmação antes de falar sobre isso, né? Qual é a afirmação? Muitas pessoas não sabem, mas nós temos uma lei que trata somente dos direitos da pessoa com deficiência, né? Ela foi feita pelo senador Paim, foi o redator, e, né, foi auxiliada pelo Romário, né? Como se diz, ela é uma lei enorme, certos itens que já constam na Convenção Internacional da ONU da pessoa com deficiência, mas ela amplia para os direitos da pessoa com deficiência no Brasil, considerando, né, certas aproximações. Por exemplo, um dos direitos da pessoa com deficiência é atendimento prioritário. Né? Atendimento prioritário na saúde, nos bancos, nas filas. E eu mesma, em filas de cinema ou de banco, eu já fui xingada por passar na frente, tá? Para você ter uma ideia de como as pessoas ignoram os nossos direitos. Agora, em relação à Covid, a situação está horrenda. Porque, além das pessoas, em geral, não reconhecer os nossos direitos de atendimento prioritário, o próprio Estado não está reconhecendo. Nós não estamos entre os grupos prioritários. Quer dizer, na verdade, é muito estranho. Eles colocaram, até aqui no Rio Grande do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, que as pessoas com deficiência severa, permanente e severa, terão vacinação prioritária.
Acontece que eu não conheço nenhuma deficiência que não seja permanente. E o que eles querem dizer com severa? Porque se a gente vai tentar, eu e você vamos tentar lá, né, que eu saiba, Bruna, você não vai passar a enxergar amanhã. Então a sua deficiência é permanente. Ela é severa? Sim, é severa, você não tem voto. Quer dizer, né, a mesma coisa acontece comigo e com praticamente, né, todas as pessoas com deficiência. Eles querem dizer severa aquelas pessoas que não podem falar por si ou que não podem sair de uma cama? O que eles estão querendo dizer? Você me entendeu com isso? Eles estão querendo dizer que eles não vão dar prioridade para nós. Na verdade, eu acho que é só isso que eles estão querendo dizer. Que não vão dar prioridade para a pessoa com deficiência. Né? Agora saiu uma nova norma aí recentemente, né, que foi uma briga, o CONAD brigou, e mesmo assim não mudou nada. O CONAD, perdão, é o Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência. Brigou, né, pelos nossos direitos junto ao Ministério da Saúde, ao Conselho de Saúde, e mesmo assim continua a mesma coisa. E aí é que tá, aí eu já tive que ouvir de gente profissional de saúde dizer, mas o que é conceito prioritário? Vocês não se encaixam. Não é só porque vocês são pessoas com deficiência que vocês vão desenvolver a doença de forma pior. Peraí, eu tive Covid, a minha foi uma forma horrível. Como é que se diz? Eu fiquei acamada 45 dias, não os 15 dias que eles dizem para todo mundo. Eu estou com sequela de embolia pulmonar. Eu tenho doença neurológica, que eles dizem que é prioritário. 90% das pessoas com deficiência têm alguma comorbidade que é considerada prioritária, mas eles não nos deixam receber a vacina. Você entende? Então é uma questão tão horrível isso, sabe? É uma coisa tão deprimente, sabe? Mas eu estive recentemente numa discussão sobre isso e falei, peraí, vocês não estão enxergando as pessoas com deficiência? Quer dizer que vocês têm cegueira quanto às pessoas com deficiência? Né? Fica por aí. É bem complexo, às vezes, a gente ter uma lei que nos garante isso, a gente ter um monte de itens que nos garantiam esse direito prioritário, e esses profissionais de saúde estão rindo na nossa cara. Isso da saúde, né? Claro que estamos vivendo um momento atípico aí de pandemia, mas essa questão da saúde realmente ela é muito complexa. Voltando aqui para a questão das mulheres, né? Com deficiência, isso vale a pena também a gente ressaltar sobre a questão das macas ginecológicas acessíveis, né? Das mamografias, né? Dos aparelhos de mamografia que também não são acessíveis, né? Os próprios profissionais da saúde também às vezes não são acessíveis, né? Não tem um atendimento humanitário, né? Então a saúde ela realmente envolve muitas coisas, né? Muitas coisas que, como tu disse, né, Evelyn, é um guarda-chuva. Não é a pessoa com deficiência, ela envolve muitas coisas, né? A mulher com deficiência, no nosso caso, ela envolve muito mais coisas, né? Porque é a questão também que eu percebo do nosso corpo, né? Eu que circulo pela rua sozinha, né? As pessoas já querem tocar, né, em mim, né? Tocar no meu corpo, assim. Então, não, só um pouquinho, o corpo é meu, né? Claro que isso é uma situação muito singela que eu tô relatando. Não é singela, porque o nosso corpo, né, é nossa regra. Meu corpo, minhas regras, né? Exato, não, mas exatamente. Exatamente, mas isso eu quero levar também para a discussão da violência sexual, né? Da violência psicológica, emocional também, né? E que muitas meninas, muitas mulheres não sabem, né? O que significa esse tipo de violência. Não tendo uma maca acessível, não tendo a vacina, nós não nos encaixando no grupo prioritário, isso é uma violência psicológica, isso é uma violência emocional, né? Então tem vários tipos de violência e nesse ponto, uma coisa vai levando a outra, né? E
E uma coisa que eu queria falar para vocês, que no início a Evelyn falou da educação, da criação das filhas dela, né? E é isso, né? Tudo começa pela educação, né? Tudo começa pela educação. Eu enquanto pedagoga, né? Eu acredito na importância de trabalhar essas questões, né? De gênero, os tipos de violência, os direitos, né? Na escola, na infância, né? Entender, trabalhar isso, né? Com as meninas, com os meninos, né? Essa desigualdade social, mas tentando ter a igualdade social, né? Então, acho que tudo começa pela educação, né? E falando de educação, né, o nosso mandatário máximo, né, vamos dizer assim, né, o que ele está fazendo? Ele está fazendo o quê? Ele acabou de lançar, faz não muito tempo, ele lançou um decreto, né, que acabava com a educação inclusiva, praticamente, né? Agora, eu acho importante a gente fazer um retrospecto da educação inclusiva. Quando que começou a educação inclusiva no Brasil? 2008. Por quê? Porque o nosso ministro de Educação era o Haddad. Ele se preocupou com a educação inclusiva. E algumas crianças com deficiência antes iam para a escola? Iam, mas era muito menos. Com a educação inclusiva veio o quê? Acessibilidade na escola, né? Essas oficinas especiais, né? Estagiários que apoiavam as pessoas com deficiência, quer dizer, toda uma base para que a criança com deficiência, ao ir para a escola, também não ficasse excluída dentro da escola. Em via de regra, era assim, né? Era o conceito de integração. A pessoa, o aluno com deficiência, na verdade, deveria se adaptar à escola, à instituição, ao espaço, né? No momento que veio a educação inclusiva, né, mudou esse conceito. Ao contrário, a sociedade, a instituição, o espaço tem que se adaptar à sociedade. Na verdade, então, quem é deficiente não somos nós, é a sociedade, é o espaço. Muitas pessoas não sabem que pessoa com deficiência se fala por quê? Porque, em primeiro lugar, é a pessoa, e, em segundo lugar, porque a deficiência não está em nós. A deficiência está nas barreiras que nos impõem. Seja seja não ter um intérprete de Libras, né? Seja não ter legenda, seja não ter braille, ensinarem braille para as crianças cegas, seja, né, não ter a tecnologia assistiva para pessoas cegas e com baixa visão, né? Que a gente sabe, ou seja, não ter uma rampa para mim, né? Ou seja, as pessoas têm que perder esse negócio de que o problema da deficiência que tem que resolver somos nós. Não é. Não está em nós. Está na sociedade, está na arquitetura, está na atitude das pessoas, né? Porque uma das maiores barreiras que nós temos é a barreira, né, o preconceito atitudinal, né? A barreira atitudinal, que são como as pessoas nos tratam, né? Como as pessoas nos olham, como as pessoas nos veem, né? Nós não somos pessoas com deficiência no sentido, nós não somos deficientes. Eu nunca uso a palavra deficiente para mim nem para ninguém, nenhuma pessoa com deficiência, porque se você for ver, aqui nós temos três mulheres que têm ensino superior, 3 mulheres que atuam na vida, né? Que tem um papel nessa sociedade, né? Seja como trabalhadoras, seja como pesquisadoras, seja como atuando em conselhos. Nós temos várias, né, atuações que essas mulheres têm. Em que nós somos deficientes? Nós não somos deficientes em nada, né? Agora, o tamanho das barreiras que nos colocam são imensas. Estamos sempre driblando e enfrentando elas, né? O tempo todo. A Tati que diga, né? Que a Tati tem que enfrentar a barreira em dobro, né? Praticamente. Mas uma coisa interessante também de se falar, exatamente esse conceito da pessoa com deficiência, né, dos direitos da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, de 2007, com emenda constitucional
pelo decreto 186 de 2008, se não me falha a memória. 2008. 2008, né? Então, assim, a Constituição dos Direitos da Pessoa da ONU, né, a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, ela tem no Brasil, é uma nossa Constituição, é a nossa Constituição. Então, eles têm a Lei Brasileira de Inclusão e também vem aí amarrar, né, os nossos direitos nacional e internacional. Né? Então, esse conceito da pessoa com deficiência caracteriza, dá o conceito de primeiro a pessoa, primeiro a Evelyn, primeiro a Laura, primeiro a Bruna, porque antes, né, era o quê? O deficiente. Mas antes de sermos deficiente, de termos essa deficiência, tem uma mulher com uma profissão, uma mulher mãe, uma mulher dona de casa, uma mulher com namorado, com marido, né? N coisas. Aí depois, posteriormente, vem a deficiência. Então, a deficiência não me caracteriza. A minha característica, né, é a Bruna, é a Evelyn. É bem importante dizer isso, né? Porque as pessoas acabam nos rotulando, né? É a Bruna ceguinha, né? É a Evelyn, aquela que usa muleta. A Carol é cadeirante, né? A gente acaba sendo rotuladas por isso, não por não sermos reconhecidas por aquela profissional, aquela mulher, né? Já tem esse estigma de sermos mulher, de que não podemos fazer nada, que o que podemos fazer é cuidar da casa e dos filhos, né? Porque fomos criadas nessa cultura, desse patriarcado. E daí, para mulher com deficiência, nossa, é muito pior. Muito, muito pior. Então, nós somos mulheres com tudo isso e com deficiência. Por exemplo, né, eu já presenciei uma coisa que eu acho muito triste, que era uma mulher cega entrando no lugar com um filho que tinha, sei lá, 10 anos de idade, vamos dizer assim, né, e aí a pessoa que foi atender, né, a mulher, né, que entrou na loja, assim, se dirigiu à criança. Para a criança, o que ela quer comprar? Quer dizer, a mulher adulta que cria e que é mãe dessa criança, que teve capacidade para tudo isso e que anda com essa criança protegida ao seu lado, não é capaz, né, de comprar uma coisa, de dizer o que está comprando, de qualificar o que ela veio fazer ali. Claro que ela é capaz. E por que eu estou usando a palavra capaz tanto tempo? É para trazer o conceito de que o preconceito contra a pessoa com deficiência se chama capacitismo. Por que capacitismo? É no sentido de que nos julgam incapazes, né? E daí surgiu esse conceito desse nome, e esse nome do nosso preconceito. Do mesmo jeito que tem racismo para pessoas negras, tem o capacitismo para as pessoas com deficiência. Então, a atitude capacitista ela é muito comum. Muito comum. E às vezes, a gente nem sabe porque a gente, de repente, chega em casa, depois de um dia fora de casa, nervosa, cansada, e foi de tanto capacitismo que a gente sofreu, né? A gente vê que a gente driblou tanta coisa, sabe, nesse momento, que aí quando a gente vem em casa, nossa, mas por que eu tô assim, tô esgotada? Aí depois você lembra, né? Poxa, eu já fui entrar no lugar, não consegui, fui falar com não sei quem, não me respeitaram, né? E assim por diante, sabe? Ou não consegui entrar em tal espaço. Exato. Isso já aconteceu, né? Muitas vezes com nós. A gente não consegue entrar no espaço porque não é acessível. E aí a gente tem que lutar, mas aí eu chego, porque eu não sou daquelas pessoas de me entregar, né? Eu falo assim, peraí, como é que eu vou entrar aí? Entendeu? Ou que nem quando eu fui na fila do cinema das pessoas, né, preferencial, e alguém me xingou. Eu falei, olha aqui, você está me xingando porque eu tenho direito. Quer dizer, eu não sou aquela pessoa que eu vou simplesmente, a Tati, você também eu sei que são assim, você entendeu? A gente não se conforma
você entende? De simplesmente, né, nos taxarem, não deixarem a gente exercer o nosso próprio direito. Por isso que nós estamos na luta, você entendeu? E isso também... Fala, Tati. Não, eu ia dizer, temos que sair desse espaço de invisibilidade, né? Não, e também como é que eu posso dizer? Não é comodismos, mas de achar que nós não temos esse direito, nós temos que lutar pelo nosso direito. Nós não podemos nos entregar. O assistencialismo? O assistencialismo. É isso que eu estou falando contra. Né? Não, o que eu ia dizer que nós, né, nós aqui somos já adultas, né, temos já nossas famílias, enfim, e eu queria ouvir um pouquinho a Tati, né, ela enquanto voz da Laura, né, a Laura tem multideficiência, mas a Tati está aí e nós estamos aí também, somos a voz da Laura, né? Então, a Tati, enquanto mãe de uma menina com deficiência, né? Como vê tudo isso, essa questão da violência também, para sua menina, né? Para ela mesmo, né? Porque acho que enquanto mãe também acaba sentindo bastante, né? Todos esses lutando, vamos dizer, duplamente, né? Enquanto mãe, né? Enquanto militante mesmo da causa. Tati? Já me escutam? Estava desativado aqui. Agora sim. Fiz, né, gurias, assim, recapitulei, né, assim, a minha vida desde que a Laura nasceu com multideficiência, lábio leporino, fenda palatina, lábio leporino duplo ainda por cima, sabe? E fenda palatina, e com uma fisionomia sindrômica, né? Porque assim, ó, eu não cheguei a descrever e falar a respeito do problema de saúde, né? Da síndrome rara que a Laura tem, que se chama Wolfer-Rich-Home, que é a deleção do braço curto do cromossoma 4. Ele está na classificação de doenças raras e graves, né? E o que acontece? Esse tipo de síndrome, ele tem, assim, segundo a pesquisa científica, os estudos, né, nos mostram que é uma criança para 50 mil nascidos, né, nasce uma criança com essa síndrome, né. No caso da Laura, ela teve a deleção do braço curto, né, do cromossoma 4 ali, que a maioria tem, e conforme a perda de genes nesse pequeno espaço, né, do bracinho curto do cromossoma 4, acaba determinando os tipos de deficiência que esse corpo vai ter, sabe? E aí, no caso da Laura, ela tem microcefalia, ela teve o problema cardíaco, né? Problemas digestivos no início, né? Da sua primeira infância, que é uma característica de todos, que as crianças acabam tendo um refluxo, assim, que é muito grave, o refluxo que eles acabam tendo, que nem sonda nasal acaba sendo suficiente. Muitas vezes é necessário fazer uma fundoaplicatura, né, que é diminuir um pouco o estômago e colocar uma sonda gástrica, né, que é um botãozinho ali que você fica na barriga para tomar alimentação via a sonda, né. E, no caso da Laura, além dela ter passado por essa situação, porque até os 4 anos de idade a Laura tinha convulsão, ela teve situações muito graves, já chegou a ficar entre a vida e a morte, né? E o que aconteceu, então? Acabou que ela, assim... Era quase todo 15 dias, uma vez por mês, nós no hospital ali em função de toda essa situação de convulsão, de vomitar, de não conseguir, né, ter uma estabilidade da sua saúde, né? E aí o pediatra, 10 anos atrás, assim, não disponibilizavam, não existia, né? Tanto é que aqui no Brasil, hoje, uma das pautas que eu venho trabalhando dentro das doenças raras é a pesquisa científica da síndrome, né? É buscar que os profissionais da saúde, que os médicos, que os pesquisadores científicos venham
fazer maiores pesquisas com essa síndrome. Porque o que acontece? Sem conhecimento, os médicos não têm condições de atender esse corpo, esse organismo, de uma forma global, de entender características específicas que esse organismo, que esse corpo vivo acaba tendo. Eles acabam trabalhando de forma, muitas vezes, até paliativa, dentro dos protocolos que os hospitais possuem, dentro dos protocolos que aquele problema de saúde específico vem a trazer. Só que essas crianças têm multideficiências. Ela tem a convulsão, ela tem um problema digestivo, tem alguns que têm problemas renais, outros problemas cardíacos. Tem criança que chega a ter 10, 12 especialidades médicas diferentes para se fazer, que se faz tratamento, né? E o que acontece? Essa informação é de suma importância dentro do nosso entendimento, sabe? Dentro do grupo de mães da síndrome Wolff-Richet-Horn, né? E até mesmo na defesa dessa pauta das doenças raras, né? Então, isso é uma questão bem delicada. Mas voltando a um assunto, meninas, eu quero dividir com vocês aqui duas coisas, assim, que na verdade eu quase não falo, né? Mas nós, como movimento, né, de mulheres contra a violência de todos os tipos e de todas as formas, né? Eu fui descobrir de uma forma tardia, quando eu comecei a pesquisar, comecei a entrar na área acadêmica, né? Por ser estudante de políticas públicas, né? E buscar justamente melhorar o nosso sistema, seja ele público, privado, os nossos entre a sociedade civil, assim, de conhecimento. O que acontece? A minha filha, na primeira cirurgia de fechamento do palato, porque o palato da Laura era considerado aberto e profundo, ou seja, era uma situação grave, né? O que aconteceu nessa cirurgia? Eu fui descobrir de forma tarde, mas assim, eu choquei quando eu enxerguei a minha filha. E eu já estava preocupada pela demora. A Laura sofreu violência cirúrgica, pessoal. O que houve com essa criança que eu vi de cara e eu já vi que tinha algo errado. Só que a Tatiane, de 8 anos atrás, não tinha esse conhecimento que hoje eu tenho, o que eu busco disseminar, que eu busco dividir nos grupos de mães na qual eu participo, sabe? Porque nós, mães, temos direitos à supremacia diante de nossos filhos e entender e também ter uma conversa de igualdade com os médicos, né? Ou com os demais profissionais da saúde, seja o terapeuta, seja a enfermeira, seja o auxiliar técnico, sabe? Estou falando de forma bem genérica. E, gente, assim, ó, a minha filha teve um dente quebrado. Como ela teve lábio leporino duplo, ela tinha 2 cirurgias aqui, ó, do lábiozinho superior. Os 2 lábios superiores foram rasgados durante essa cirurgia, tá? As laterais da boca dela aqui, ó, também foi rasgado. Eu disse, gente, o que é isso? E o médico me falou isso na maior cara de pau, como se para ele isso fosse normal. E não é, gurias. Gente, não é normal isso, porque, obviamente, eu fui atrás verificar, pesquisar, conversar com demais profissionais, né, da área da saúde, outros médicos, né? E assim, ó, como é que a minha filha já sofreu? Eu falo que sofrer porque um ato cirúrgico, né, qualquer coisa que a gente venha fazer no corpo da gente acaba sendo uma forma de sofrimento, porque eu aprendi que o pós-operatório, às vezes, é muito mais delicado do que a própria cirurgia em si, né? A Laura hoje está com 11 anos, ela já fez 10 cirurgias ao longo da vida dela. Só no palato, a Laura fez 7 cirurgias para recuperar uma mal feita, sabe? Então, isso é uma questão que eu acho extremamente delicada e muitas vezes a gente não se dá conta. E muitas vezes o que o médico faz é o que ele acha que é o mais adequado, o mais certo, assim como o terapeuta, que diz que a tua filha não sabe brincar, que não quer brincar, porque, gente, a minha filha, ela pode não querer, ela pode não gostar de brincar. E aí entra o desenvolvimento e a habilidade profissional desse terapeuta em verificar quais são as habilidades que aquela minha filha tem para buscar, verificar qual é o viés que ela vai trabalhar para se desenvolver toda a parte ocupacional do seu desenvolvimento,
né, cognitivo, corporal, né, intelectual. Então, assim, ó, nós temos, assim, umas questões, assim, que a gente precisa buscar, não ter medo de conversar abertamente com o terapeuta, de dar nossas opiniões, de fazer perguntas, de questionar, né, de estar aqui entre grupos de mães, grupos de mulheres, buscar o controle social, conselhos de direitos para buscar verificar esses direitos que nós temos, né, gurias? Então, essa assim são as questões mais assim que eu considero muito delicadas que nós vivemos, que eu, como mãe, né, de uma criança com multideficiências, vivi com a minha filha, né? E tudo isso que eu passei, eu posso dizer para vocês, porque tem muita gente que pode pensar assim, ai, coitadinha, ai, que horror. Gente, isso me fez estar aqui onde eu tô, isso me fortaleceu de tal maneira que aqui tem aquela velha história, a gente realmente somos uma leoa com relação aos nossos filhos, por eles a gente consegue fazer qualquer coisa, né? Então... Eu queria falar, tem alguém presente que deseja falar, fazer alguma pergunta, alguma coisa? Já são 19, nós vamos até 19h30, tá, pessoal? Eu sei, falta 10 minutos, por isso que eu estou perguntando. Podemos abrir para poder fazer perguntas, por favor, pessoal. Podem se manifestar. Não precisa abrir a câmera, podem só abrir o microfone, fazer suas perguntas, interagir com a gente. Tati, eu gostaria de falar. Que bom. Olá, tudo bem? Prazer grande. Eu me emociono de fazer parte dessa história aqui que vocês estão colocando, né? Primeiro, eu gostaria assim, que pensássemos bem na palavra deficiente, né? Posso te apresentar, Zenaide? Eu vou fazer uma breve apresentação tua, tá? A Zenaide, ela está participando aqui conosco, né? Casualmente conheço ela. Ela é professora aposentada de muitos anos, né? Tem uma carreira longa na área da educação pública aqui no nosso município, né? Teve uma experiência, mais de uma, na verdade, até onde eu sei, né? Por conhecer ela, das suas vivências, ela tem mais de uma experiência na vida de inclusão em escola regular, sabe, gurias? Ela tem essa experiência que é a única, vale a pena escutar, acho que esse depoimento dela, porque é diferenciado. Obrigada, Zé. Obrigada, minha querida, obrigada. Bom, eu gostaria que a gente pudesse pensar um pouquinho primeiro na palavra deficiente, tá? Então, eu acho ela uma palavra até pejorativa, porque deficiente é aquele que não tem eficiência. Então, se cuidar, assim, né? Porque a própria palavra tem uma força muito grande. Então, que a gente desconstruir esse tipo de conceito, porque quando já é deficiente, já logo de pronto surge a ideia do não tem eficiência. Então, que se pense numa palavra que possa colocar, porque eu vejo falar aqui, vocês falando divinamente bem, com conhecimento de causa incrível. Na minha longa história, assim, como professora, e que a gente, infelizmente, não tem a formação, que não seja a formação de caso, a formação de coração, de alma, de querer ser a diferença, a gente não tem. A primeira experiência que eu tive foi de um cadeirante, né, que eu fiz toda uma reforma na escola, lá no PG, escola municipal, para que ele pudesse ter acesso, porque a escola não tinha acesso algum, inclusive de transporte, a escola, a turminha que ele estava era na parte de cima, eu transformei para a parte de baixo, para que a gente pudesse receber este menino. Depois, na Passarinho Dourado, que foi onde, inclusive, eu conheci a Tati, a menina foi nossa aluna, com uma felicidade incrível que eu tive, porque foi uma experiência absolutamente nova, sem ter qualquer formação na área. Eu disse, a gente vai sim trabalhar, a gente vai sim pegar e vamos servir como desafio nosso, porque se falava muito em inclusão, mas a gente não tinha muita noção do que era inclusão. Inclusão eu fui conhecer quando de verdade eu tive um cadeirante, eu tive uma menina com multideficiência, mas que vivia se arrastando porque a família era muito pobre, não conseguia sequer uma cadeira de rodas,
Aí eu consegui fazer um movimento com a Liga Nacional, Liga de Defesa Nacional, e consegui a cadeira para essa menina. E eu jamais vou esquecer o dia que ela me disse: Rosê, agora eu não preciso, desculpa, agora eu não preciso mais olhar para cima, né? Agora eu posso olhar na frente. Aí no dia que veio a cadeira de rodas, eu coloquei a turminha dele, por uma das crianças, a andar de cadeira de rodas, para que eles pudessem perceber qual era a diferença entre andar com suas pernas e andar numa cadeira de rodas. E foi uma experiência absolutamente maravilhosa, inovadora na rede, porque a partir de então as crianças começaram a perceber qual era a dificuldade que essa menina tinha quando ela queria se locomover e se locomovia se arrastando pelo chão. E aí eles mesmos levavam a menina para todos os lugares empurrando a cadeira de rodas. E a menina se sentia muito integrada na escola. Então, quando a gente fala em inclusão, o que é de verdade estar dentro? Que movimento nós teremos que fazer para que ainda hoje, a gente sabe que a inclusão ainda é uma utopia, que ela se torne real. Que as pessoas, ao olhar, como tu mesma falaste, né, não como uma coitadinha que, mas não é que ela sabe o que vai dizer, porque antes mesmo da pessoa falar, a pessoa já está rotulada. Eu acho que temos um movimento grande pela frente ainda, um desafio enorme para que a gente possa perceber o ser como individual, porque isso foi outro aprendizado que eu tive quando eu incluí na escola. O que era a inclusão? O que era o ser indivíduo? Que tu não tinha que pegar uma criança, né, pegar um protótipo que tu imaginavas, que tu aprendesse lá na faculdade e que todos seriam daquelas formas, todos aprenderiam daquela maneira. E onde é que estava o individual? Como é que se processa a construção do conhecimento em cada um? E essa construção do conhecimento passa, sim, pela inclusão. Porque todos estamos incluídos o tempo todo. Às vezes somos rejeitados, ou porque somos negros, ou porque eu era loirinha, muito loirinha, por isso que eu uso o cabelo roxo, colorido hoje, porque na faculdade o meu professor dizia, tu aí, alemoa. Então se fala muito na questão do negro, mas também tem a questão do alemão, tem a questão do italiano, tu aí, alemoa. Era assim que eu era chamada em sala de aula. E eu me incomodava muito porque eu tinha um nome, eu tenho uma identidade. Então essa questão de a gente trabalhar a identidade, eu acho essencial. O ser humano não é um corpo, o ser humano é um corpo e um ser que é pensamento. Eu tinha muito mais para falar, mas eu acho que vocês têm muito mais a dizer. Eu estou muito feliz de participar, agradeço imensamente, espero poder, em outras oportunidades, estar juntos, para a gente poder pensar essa sociedade que vocês já estão pensando e que eu possa, de alguma forma, contribuir. Muito obrigada. Obrigada, professora. Colega. A Carol, ali, nossa companheira, mandou uma mensagem no chat ali, lhe mandando um abraço, agradecendo pela sua participação. E é isso, né? A inclusão é isso que a senhora fez na sua carreira do magistério, né? É a inclusão de todas e todos. Isso aí. Mas sabe uma coisa, né, na tua história, sabe, Tati, que eu tenho certeza que influenciou, foi o machismo. Porque eu duvido que se você tivesse o pai da Laurinha do teu lado, os médicos iam enfrentar tanto quanto te enfrentaram, tu entendeu? Porque a gente repara essa violência, né, com esse em relação a Carol está querendo falar até sobre isso, eu acho. Vamos lá, Carol, fala. Sim. É um pouco falho, mas estamos. Um pouco baixo. Uma contribuição em relação à fala da dona Zenaide, né? E eu até reportei também essa matéria que a companheira Renata Saavedra, lá do Rio de Janeiro, que é do Fundo Elas, que é uma grande parceria das inclusivas, e ela trouxe uma questão muito importante que a dona Zenaide pontuou sobre a questão quando a gente fala deficiência ou deficiente. Né? A gente se entende enquanto mulher com deficiência, né? Ou seja, nós, mulheres com deficiência, a gente já reporta essa questão da falha. Né? Carol, eu acho que tu tira o teu fone, porque tá dando bastante interferência. Tá dando som duplo.
tá com... Piorou. Piorou. Deixa eu... E agora? Tá indo e voltando. Tá ruim? Agora piorou. Deixa eu tô indo perto do roteador. Até que ponto vocês conseguiram entender? Agora melhorou. Que a deficiência e o deficiente no artigo da Renata. A companheira Renata trouxe esse questionamento e eu venho repensando muito também, eu até acabei compartilhando, acho que foi com a Evelyn, que foi essa questão da terminologia deficiência e deficiente que a gente usa. Infelizmente, a gente acaba errando, né, na questão da terminologia, principalmente pelas questões de padrões. Né? Infelizmente, a gente segue ainda nessa sociedade os padrões. E nada mais é que os padrões, a gente acaba usando a deficiência ou o termo deficiência já não é mais muito usado, né? Mas a gente acaba reforçando a questão da deficiência, a mulher com deficiência. E a Renata traz neste artigo, que eu acho muito importante, né? Ele está compartilhado, não sei se eu botei nas inclusivas, que é a questão da diversidade funcional. Eu até vou pegar aqui para ler que a diversidade funcional é uma expressão alternativa à deficiência, que busca romper com a ideia negativa e pejorativa geralmente associada a pessoas e corpos que estão fora de um suposto padrão de normalidade. Esse conceito ele foi proposto pela Agustina Palacio e Xavier Humanashi em janeiro de 2005 no Fórum da Vida Independente na Espanha. Então, acho que a dona Zenaide ela traz uma questão aí que a gente, acho que, enquanto movimento, tem que estar repensando. Acho que a gente tem que estar buscando quebrar esses padrões, porque eu acho que é o que esse movimento tem feito esses 6 anos, é quebrar padrões, né? E deixar de lado as terminologias que a gente acaba reforçando o próprio capacitismo. Né? Eu não sei se vocês têm esse mesmo entendimento enquanto mulheres, né, com alguma limitação que seja, para não usar a palavra deficiência, né? Vamos mudando os padrões aí, né? Também não sei se seria a palavra certa, usar limitação, mas a gente repensar nessa terminologia e nesse nosso próprio comportamento enquanto mulheres. Porque a gente acaba, assim, infelizmente, reforçando e fortalecendo os padrões. Então, acho que a dona Zenaide, ela traz uma reflexão muito importante, muito importante, em que a gente tem que, sim, repensar essas questões. E eu acho que a diversidade funcional, talvez ela tenha um outro sentido, né, uma outra direção, né, que não nega a questão do nosso corpo. Eu concordo. Diversidade eu acho legal. Eu vi uma coisa que é disfuncionalidade que eu não gostei. Né? Eu nunca falo deficiente. Deficiente é a pior palavra para mim, né? Embora tem gente no movimento que ainda usa, né? Mas a variedade de funcionalidade eu concordo, é diferente, né? Então, acho que essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês, fazer uma contribuição à fala da dona Zenaide e deixar o meu abraço e das inclusivas na ela. Foi uma fala muito importante para a gente também repensar a questão dos padrões. Então, essa é a minha contribuição, companheira. Que ótimo. Ótimo, nós estamos chegando às 19h30, né? Eu queria falar um pouquinho, Tati. É a Nara? Nara? Tu tá aí, Nara. Vamos ver se mais 5 minutinhos. Só. Isso, vamos lá, Nara, por favor. Te apresenta. Certo, meu nome é Nara, sou morena clara, pele branca, olhos castanhos escuros e cabelos até o ombro. Meu nome é Nara, então, e eu sou presidente da AFAPA, que é a Associação de Familiares e Amigos das Pessoas com Autismo de Porto Alegre. A nossa associação agora foi criada, fez 1 ano, né, de fundação em novembro passado agora. Eu tenho um menino com autismo, com 10 anos, o Matheus, né, e nós nos reunimos, um grupo de pais de autistas, para criarmos essa associação, né. Então, assim, nós vimos fazendo vários projetos já desde o ano passado, né, e temos ideias de fazer a construção de um centro de referência aqui no centro de Porto Alegre, e estamos aqui também para contribuir, né, estamos também nessa luta, junto com todas as mães, né, temos um grupo no WhatsApp onde a gente faz acolhimento, né, com os pais que chegam com diagnóstico, outros já têm esse diagnóstico, mas estão precisando de apoio, de trocar informações, ideias, né, de saber o que está acontecendo nesse momento, além de buscar nossos direitos, né, em busca das políticas públicas, buscar assessoramento também nas escolas, né, tentar ver essa inclusão nas escolas públicas e nas escolas, né, particulares também. Estamos aí, né, com vários projetos, né, para esse próximo ano agora.
E estamos aqui também para contribuir, que vocês precisarem da nossa ajuda. Tá. Muito obrigada, Nara. Obrigada. Inclusive, Tati, para a gente finalizar, que falta pouquinho, né? Sim. Já vou fazer aqui minhas considerações, também agradecendo a participação e deixando nossas redes sociais, né? Para o pessoal aí também que não falou, né? Nossas redes sociais para entrar em contato, né? Pelo Messenger, pelo Instagram, né? Que é o Instagram é inclusivas, @inclusivas, com 2 S, e o Facebook também, inclusivas, com 2 S, né? Então, entre em contato conosco para saber mais dos nossos projetos, das nossas ações, e vamos juntas e juntos também, né? Adentrar nesses espaços de controle social, buscando cada vez mais nossos direitos, que não são poucos, são muitos, mas temos que nem eu digo, eu ando com eles embaixo do braço, todas as leis eu ando embaixo do braço. Então, uma ótima noite para todas e todos. Meninas? Boa noite, pessoal. Obrigada, boa noite. Boa noite, obrigada. Obrigada pelo carinho de me receberem aqui. Laurinha. Gente, olha só o que é o protagonismo de fato, o que é como fazer essa integração das pessoas com deficiências múltiplas, né? Como eu digo, eu sou a voz, eu sou as pernas da minha filha, né? Mas eu busco estar sempre com ela presente. Tanto é que eu, nos conselhos, né, mesmo meio, eu só conhecia. Já aconteceu isso de eu ir falar com uma pessoa, ela não sabia quem eu sou, mas aí quando eu disse, eu sou a Tati da Laurinha. Ah, Tati da Laurinha, claro que eu conheço. Cadê ela? Onde é que tá? Porque, gente, a Laura vai comigo nas reuniões de conselho, vai comigo nas reuniões das comissões, participa aqui ao vivo das nossas atividades. E a Laura, né, filha, se integra, ela participa, né, das nossas atividades em geral. Pessoal, muito obrigada. Obrigada, Evelyn. Obrigada, Bruno. Obrigada, Carol, Zenaide, os nossos técnicos assistentes, o pessoal todo, né, que vem assistir futuramente essa live nossa, né, que sirva de reflexão. Estamos à disposição nas redes sociais, como a Bruna falou. Boa noite, muito obrigada. Obrigada. Boa noite, obrigada, pessoal. Beijo. Até mais, tchau. Procurem por nós. Estamos à disposição sempre. Vou adicionar vocês lá. Valeu.